Olá, povo de Deus, sábado 14 de janeiro de 2023, primeira semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 4, 12 a 16, Marcos 2, 13 a 17. Irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Dois temas mais significativos marcam o nosso texto de hoje: a proeminência da palavra de Deus e Jesus como sumo sacerdote. Importante esse destaque à palavra que é capaz de esquadrinhar nossa vida, não deixando absolutamente nada de fora. A palavra, assim, é apresentada como um juiz e comparada com uma espada, capaz de exercer o papel de cortar e separar o que vale do que não vale. É o justo julgamento de Deus que entra em ação. Teremos de prestar contas a este juiz, que é a palavra, que tudo conhece e tudo sabe. E quanto ao título de Jesus sumo sacerdote, isto é o original da carta aos Hebreus. Trata-se de um tema que exigiria muitas linhas para explicar. Mas é importante ressaltar que não se trata do sacerdócio do Primeiro Testamento. Jesus não era da tribo sacerdotal, portanto, sempre foi leigo. Nunca entrou no templo para oferecer sacrifícios. Por isso, quando a carta aos Hebreus fala que ele era sacerdote, refere-se a um sacerdócio existencial, por meio do qual se entrega a própria vida. Cristo, entregando sua vida pela humanidade, transformou-se ele mesmo em altar, sacrifício e cordeiro. E é para esse tipo de sacerdócio que todos somos chamados, pois é para dar a vida pelos irmãos que ousamos seguir Jesus. Marcos 2, 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes:
Não são pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Bom, vamos nos servir um pouco da reflexão do exegeta espanhol Schecker, Luiz Alonso Schecker, para essa perícope de hoje. Levi era coletor de impostos, também chamado de Mateus, ofício que acarretava a seus titulares o qualificativo formal de pecadores, porque tratavam com não-judeus e abusavam da função, provocando o ódio do povo, pois exploravam e estavam a serviço dos romanos. O cargo era recebido em arrendamento. O chamado soberano de Jesus prescinde de preconceitos e convenções e vence a possível resistência da cobiça. Também a cobiça é uma forma de idolatria. E o Deus do dinheiro, Mamon, é rival. Como os pescadores, Levi ou Mateus, deixa tudo e segue Jesus porque a renúncia está em função do seguimento, que dá sentido à renúncia. Marcos é conciso. O longo e difícil processo de conversão resolve-se num imperativo de Jesus como uma palavra criadora. Cria em mim um coração que seja puro. Na oportunidade, Levi oferece um banquete aos colegas de profissão na sua casa e o seu convidado especial é seu novo mestre. Compartilhar a mesa com pecadores é pecaminoso e escandaloso, pois ser comensal é um ato significativo de relação amistosa, selada pela bênção sobre os alimentos. Alguns doutores da lei que eram fariseus protestaram: não serão pecadores também Jesus e seus companheiros? Jesus responde com a autoridade de um anfitrião ou de um convidado especial que preside. Responde com um refrão: quem se considera sadio não procura médico. Jesus veio como médico, ostentando o título que o Primeiro Testamento costuma atribuir a Deus: eu sou o Senhor que te cura. Do refrão salta para a definição de sua missão. Jesus veio é aquele que devia vir com a missão do chamado universal. Pecadores são todos, mesmo os que não querem reconhecê-lo, porque ninguém está livre do pecado. Ora, chamando um pecador público para fazer parte do seu grupo, Jesus mostra que sua missão é reunir e salvar aqueles que a sociedade hipócrita rejeita e descarta. Não há limite para o amor, para a misericórdia de Jesus. Os que viviam segregando pessoas do convívio social e religioso jamais aceitariam essa prática inclusiva de Jesus. Jesus recolhe, une e provoca a comunhão entre os seus seguidores, sejam eles pecadores ou não. Incluir e não descartar é o lema de Jesus. Um beijo no seu coração.